E nós estamos tentando entender qual é o tempo da justiça nesse caso. Ontem foi dada a condenação pelo juiz Sérgio Moro. Em quanto tempo o senhor acredita que esse caso vai ser julgado no Tribunal Regional Federal da 4ª Região em segunda instância? Olha, Daniel, o que eu vou falar agora é a partir de uma constatação empírica, de experiência. Não tem nenhuma cientificidade. Sim. Não tem um prazo, uma régua métrica para isso. Mas dentro da normalidade do que se conhece o TRF, que é um tribunal que atua de forma bastante rápida, essa turma é bastante competente, enfim, normalmente as apelações são julgadas em torno de 1 a 2 anos. Então, assim, o prazo médio nessa casa aí de 1 ano e meio nós poderíamos estabelecer. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. Mas eu arriscaria, dentro do que se conhece do tribunal, um prazo de 1 ano e meio é o normal. Doutor Aurinho, eu queria conversar com o senhor a respeito da sentença também do juiz Sérgio Moro. O juiz Sérgio Moro condenou o ex-presidente Lula por crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O que argumentam os deputados, senadores aliados ao ex-presidente Lula? Que é uma sentença de cunho político porque não há a prova final. Não há a prova de que o apartamento estivesse no nome de Lula ou de algum parente direto dele. Esse argumento, de fato, pode derrubar ou enfraquecer a sentença do juiz Sérgio Moro? Olha, Caroline, é uma sentença bastante longa. Foi até tarde. 260 páginas. São mais, exatamente, são mais de 200 páginas. E, principalmente, ali o que se tem uma discussão nuclear, ou o núcleo da discussão, gira em torno disso. Como é que se daria essa prova? Qual seria a prova exigível para comprovar a propriedade ou a posse desse imóvel e, portanto, a corrupção? A defesa argumenta muito bem, alega e trabalha muito bem em cima de que não houve essa transmissão, não há prova, a prova testemunhal comprova que não houve, não era, enfim. E o juiz se apegou em outros dados de prova, inclusive muito forte nas delações premiadas que estão ali, que mencionam isso. E é uma questão, acima de tudo, de valoração. Ou seja, a mesma prova que para mim pode parecer absolutamente insuficiente, o doutor Sérgio Moro, por exemplo, pode parecer mais do que suficiente. Agora isso vai para o tribunal, aonde vai ser reavaliado. Exatamente é isso que vai se fazer. Uma reavaliação, uma revaloração disso. Pode haver alteração ou não. Dentro das provas que foram apresentadas pelo Ministério Público Federal e julgadas pelo juiz Sérgio Moro, qual o senhor considera que foi a prova, ou pelo menos a mais substancial, para consolidar essa decisão do juiz Sérgio Moro? Eu diria que é uma decisão bastante complexa e bastante longa, então realmente precisaria mais tempo até para poder discutir isso. E é complicado porque é uma questão de valoração, mas ele se agarrou muito, sim, na palavra dos delatores, sabe, e digamos assim, num contexto fático. Não é uma prova determinante, mas um contexto, um conjunto de elementos que justificam aquela conclusão dele. Mas eu volto a dizer, eu não queria entrar nisso porque é uma questão de valoração. Agora, só voltando à questão do prazo, Daniel, acho que é importante só explicar para as pessoas os próximos passos. Rapidamente, a defesa vai ser intimada, o Ministério Público também, e aí abre-se um prazo de 5 dias para interposição desse recurso de apelação, então é rápido, e depois disso, 8 dias para razões, para fundamentação, que obviamente já está sendo trabalhada pelas partes. Esse prazo pode variar da seguinte forma: as razões podem ser apresentadas em primeiro grau e vai um pouco mais rápido, ou tanto a defesa, e são mais de uma, né, as defesas podem pedir para apresentar as razões no próprio tribunal. Então aí o processo tem que ser remetido para o TRF e então o relator abre o prazo de 8 dias para razões. Significa dizer que nós ainda temos agora um período aí de talvez mais 1 mês, 2, de razões, contra-razões, um pouco mais talvez, para então isso chegar na mesa do relator para começar o julgamento e a análise por parte dele. E em caso, doutora, de confirmação da condenação por parte do TRF4, ainda há a possibilidade da defesa do ex-presidente Lula recorrer às instâncias superiores? Com certeza. O que aumenta esse prazo, né? Não, com certeza pelo seguinte, esse processo ele é um processo complexo, foi julgado de forma bastante rápida, 10 meses para um processo com essa complexidade não é, digamos, o normal e o comum, pode ser o normal e o comum para o padrão que o Sérgio Moro tem adotado, mas não é a normalidade dos outros. E é claro que existem muitas questões formais ali a serem discutidas que já foram ventiladas pela defesa, cerceamento de defesa, indeferimento de provas, enfim, uma série de questões que vão ensejar recurso especial extraordinário depois do TRF. Agora, claro, voltamos, digamos, a enfrentar o problema do HC 126.292 Supremo, que autorizou a execução antecipada da pena, porque
Se o Só traduz para os nossos ouvintes o que é o HC. Tá, desculpa. Esse HC 126.292 foi o julgamento em que o Supremo afirmou a constitucionalidade da execução da sentença após a decisão de segundo grau do tribunal, que é o que tem causado um grande problema. Talvez até o tribunal mude essa posição. Mas, a perdurar isso, se o ex-presidente for mantida a condenação dele, ou até reduzir a pena, mas mantida a condenação pelo TRF, em tese, pode-se determinar a execução dessa pena imediatamente. No caso, a prisão. Seria prisão se a pena continuar nesse patamar, né? Acima de 4 anos. Porque até 4 anos você pode substituir prestação de serviço à comunidade, e há uma divergência, mas o STF tem entendido que não seria executável imediatamente. Como o caso vai ser julgado aqui em Porto Alegre, no TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nesse recurso o réu é ouvido? Não. É importante. Então não tem chance de o presidente vir a Porto Alegre para ser ouvido na justiça aqui? Não acontece. Em tese, situações excepcionais, o tribunal poderia baixar em diligências, mas não me parece que seja o caso. Dentro da normalidade, eu te diria o seguinte: 99% vai ser um recurso normal. Significa dizer, o relator vai fazer a sua análise do seu projeto de voto, depois revisor, depois isso vai ser pautado e os 3 vão julgar, vão decidir as apelações, numa sessão aonde falam apenas os advogados, prazo regimental de 15 minutos para uma sustentação oral, mas as partes não são ouvidas. Né? Quer dizer, nem o ex-presidente, nem nenhum dos acusados vai ser ouvidos. Falam os advogados, prazo regimental e é julgada a apelação. Tá certo. Doutor Auri Lopes Júnior, olha, muito obrigado pelos esclarecimentos. O senhor está aplicando prova hoje pela manhã, né? É direito penal. É processo penal. Tá bom, então. Bom trabalho para o senhor aí na PUC. Nada, então. obrigado. Um abraço, tchau. Tá aí, uma avaliação técnica eleitoral e uma avaliação técnica da área penal, com 2 especialistas, professores, especialistas em